Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Belcher Notes, portanto, esta série de podcast para executivos, e hoje temos, portanto, o privilégio de receber uma personalidade, uma individualidade na esfera empresarial moçambicana, que é o engenheiro Agostinho Vuma, o presidente do Conselho Diretivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Muito bom dia, Sr. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia e bom dia a todos que nos acompanham através de vastas plataformas da Belcher Notes. Obrigado pelo convite. Obrigado, Sr. Presidente. Esta conversa vai em torno da CASP, Conferência Anual do Setor Privado, portanto se realizou aqui em Maputo há 2 semanas. Gostaria que fizesse um balanço desta conferência, portanto, quais foram as principais mensagens que foram transmitidas no âmbito do diálogo público-privado. Bom, sou suspeito para fazer esta avaliação, então eu chamaria de partilha de informação sobre os objetivos que nortearam esta nossa 19ª edição da Conferência Anual do Setor Privado, mas acompanhei por diversos parceiros, stakeholders, que esta foi a melhor edição de todas as conferências anuais do setor privado. Do lado da dimensão dos conteúdos, da presença massiva do nosso governo, liderado pelo presidente Filipe Jacinto Nyusi, igualmente a presença de delegações estrangeiras, o nível de participação se acompanhou. No nosso discurso de encerramento, exibimos a estatística dos que participaram online, que é automático, a plataforma faz sozinho. Portanto, tivemos 32 mil participantes online. E tínhamos um conjunto de cerca de 3, 4 países africanos, tivemos vários países europeus e Estados Unidos da América. Portanto, a nossa projeção primária era que esta conferência fosse para 2 mil presenciais e cerca de 5 mil virtuais. Então, superamos nas 2 dimensões, acabamos com 5 mil presenciais, tivemos delegados, empresários que vinham atender especificamente um painel, ainda que não tenham estado portanto, na sessão inaugural, dirigida por Sua Excelência o Presidente, mas foram especificamente para as sessões bilaterais que tinham sido agendadas por efeito, que tinham em vista a promoção do investimento, foram diretamente às salas de negócio, o nosso market room, e também tivemos também a participação em algumas exposições do setor imobiliário, que depois já afinamos a dimensão. Queremos também, olhando para aquilo que era a nossa projeção, do ponto de vista de coincidir ser a última conferência no nosso setor privado, tanto nas mãos de Sua Excelência o Presidente Nyusi, tanto o fim do quinquênio, mas também do lado da nossa confederação, termina mais um ciclo em dezembro deste ano. Então, mais do que passarmos esta mensagem de agradecimento a vários stakeholders, principalmente ao Estado, a Sua Excelência o Presidente da República, por ter sido a figura que inovou no modelo, que veio, portanto, consubstanciar com muito ímpeto a instituição do pacote de aceleração econômica chamada PAE, mas, sobretudo, que tenha sido um modelo de diálogo que criou mais aproximação entre o setor privado e o setor público. Eu creio, e socorrendo-me do discurso de Sua Excelência o Presidente da República, ele fez uma contextualização dos desafios que fomos encontrando juntos, setor público-privado, desde que ele toma posse a 15 de janeiro de 2015,
tanto sucessivos choques, uns ligados a situações climatéricas, outros choques ligados com a conjuntura internacional, outros choques ligados à instabilidade político-militar que conhecemos ao longo desse período, que também nos últimos dias são acompanhados com a situação de mais impacto nos sequestros e também no terrorismo na nossa província nortenha. Em suma, tivemos uma conferência no setor privado que esteve muito orientado para os conteúdos de investimento. Nós conseguimos, nas salas de negócio, receber anúncios das instituições financeiras e da Bretton Woods com potencial de investimento para 1,7 mil milhões de dólares, com diversos projetos estruturantes de vários colegas empresários, mas também massivamente nas parcerias público-privado com as empresas do setor público, tanto as empresas do Estado, que estão, portanto, lideradas pelo IGEP. Vuma, um dos principais desafios que o setor empresarial enfrenta e tem manifestado em várias sessões é excessiva carga tributária, cobrança de taxas, taxinhas, dificuldade no acesso ao financiamento e também alegam atrasos no pagamento de faturas por parte do Estado. E isto tem afetado diretamente as suas tesourarias. Da sua percepção, que reformas têm sido implementadas entre o governo e o setor privado, com a ajuda do setor privado, obviamente, no âmbito do pacote de medidas de aceleração económica? Portanto, quais são as reformas que são prioritárias para resolver a problemática de financiamento, da tributação e também da tesouraria das empresas no que respeita aos atrasos no reembolso do IVA e também na liquidação de faturas? Bom, infelizmente, vou entender essa pergunta, que reformas é que o setor privado propõe, mas não que estejamos a implementar, tendo em conta que é a competência do nosso governo, à luz da Constituição, a promoção, portanto, de reformas acutelantes, aquelas reformas que efetivamente têm outro ímpeto. Mas do nosso lado, como setor privado, fizemos menção ainda em sede da CASP, da nossa conferência no nosso setor privado, que um dos grandes problemas que nós tivemos ao longo da implementação do pacote de aceleração econômica, que concluímos que é bom que o governo repense, portanto, na sua extensão, sabido que daqui a uns 2 meses, em agosto, terminam quase todas as medidas. Entretanto, aquelas reformas que foram sufragadas por lei, em algumas onde o governo entender que não há necessidade de continuar, obviamente vamos revogar. Aquelas que entender que têm alguma relevância, como provamos em sede da nossa conferência do nosso setor privado, então o Estado o governo é capaz de ceder e propor, portanto, a respectiva continuidade. Agora, o pacote de aceleração, das medidas de aceleração econômica, ficou afetado por situações que nem essa que falou. Porque uma questão de taxas e taxinhas não é uma questão de reforma só. Reforma vem sendo, portanto, veio a ser a proposta que a nossa confederação faz. E o que é isso de reforma em relação à tributação? Nós propomos ao governo que é melhor centralizar a política tributária. Mais do que centralizar, é melhor também meter ou no plano quinquenal, nos planos anuais, tanta disponibilidade de pelo menos 50 milhões de dólares para fazer face a pagamentos atrasados. De 2018 para cá, depois da feliz interação que tivemos com Sua Excelência o Primeiro-Ministro, ou então Ministro das Finanças, na altura, era que nós devíamos fazer seguimento
a aspectos de pagamento. E fizemos uma informação que se tornou pública sobre aquilo que era a intenção do nosso governo em atender situações de pagamento de faturas atrasadas. E foi aí que notamos que houve tanta matéria que foi por nós proposta, que tanto matéria não só, mas o conjunto de empresas que tinham faturas de fornecimento de bens e serviços emprestadas, que tinha sido já submetido ao nosso Ministério das Finanças. E notamos que havia problemas tanto que se resumiam na falta de contrato, mas de objeto fornecido, ou um edifício construído, mas não havia contrato, ou um empreiteiro que efetivamente também não executou, ou uma contratação que não tinha visto. Portanto, situações que roçavam um pouco de ilegalidade também predominavam essa lista. E o Estado, portanto, o governo, entendeu dar primazia, que é justo, dar primazia às empresas que tinham a situação limpa. Portanto, um contrato efetivo, um vice-tribunal, bem documentado e demonstrações, portanto, de faturas atrasadas. A concentração da política de pagamentos e de fiscalidade, tanto fiscalidade, e vai ajudar aqui os municípios, também no âmbito da descentralização, não introduzam taxas. Enquanto falamos, as assembleias municipais estão a aprovar várias taxas, porque revela uma duplicidade de tributação e é o que coloca Moçambique no limite do recomendável internacionalmente. Tanto nós somos os únicos na região que já estamos quase a 40% de tributação. Imagina com os desafios de financiamento, que não é a sua pergunta, por isso não vou prolongar muito sobre isso, os desafios do financiamento, os desafios da falta de pagamento, os desafios da tributação excessiva e acumulada. Portanto, isto cria fissuras no setor privado. Acaba por impor que o setor privado subsidie tanto a conta pública. E é impossível ter um setor privado que financia o Estado num país normal. O Estado financia o setor privado através da provisão de serviços, obras e bens. E aqui é o contrário. A gente constrói, a gente fornece um bem, fornecemos um serviço e, em compensação, não conseguimos ter o pagamento que nos é devido. Portanto, uma das questões que foi em contramão com o PES foi esta corrida massiva de criação de taxas e taxinhas. E há de ser bom que o Ministério das Finanças, da Economia e Finanças, chame para si esse poder de controlar a tributação. Porque o que se assiste por aí é que cria-se nomes diferentes para quase a mesma taxa, a ser pago diretamente nos ministérios, a ser pago no âmbito de licenciamento, a ser pago nos municípios. Portanto, é uma duplicidade que vem tanto a colocar o setor privado mais dilacerado do que já se encontra. E é recomendável que, no âmbito de pagamentos, se crie, portanto, um valor para atender os atrasados, para evitar o acúmulo dessas faturas. Porque enquanto não atende, as nossas empresas estão a trabalhar, já têm faturas de 2023 que não foram pagas, já têm faturas de 2018 para cá que não foram pagas. Então, se nós criarmos um orçamento para atender aos atrasados, estaremos a evitar o acúmulo e também estaremos, portanto, a dar um ímpeto ao nosso setor privado. E vai daí que, apesar do anúncio que foi feito pelo governador do banco ontem sobre a redução para quase 15% da taxa, seja ainda muito longe da miragem no âmbito do interesse do setor privado. Mas o setor privado está animado com esta redução das taxas? Bom, o que nos anima é a vontade política, porque com essas taxas, que ainda são exíguas na sua redução, mostra que há vontade política do banco. O Banco Central compreende
portanto, a situação do setor privado. E acho que é uma forma de partilharmos também com o setor, com o Banco Central, o nosso sentimento de que sim, há penalização através de taxas de juros ao setor privado. Mas hoje já conseguimos sentir que o Banco de Moçambique entende que deve fazer, portanto, e fazê-lo com solidariedade ao seu setor privado. Isso aqui é que anima, porque se há progressão na redução, significa que o controle da inflação, que é a premissa da fórmula do Banco Central para controle da taxa de juros, portanto, permite que sintamos que há solidariedade nas ações que possam colocar massa financeira para o setor privado, para o setor produtivo em particular, colocar a produção e a produtividade. E para terminar ainda nessa resposta, diria que a grande fórmula que nós devemos ter é aumentar a produção para que a base tributária que está a ser dinamizada pelo Ministério das Finanças, pela Autoridade Tributária, tenha o seu ímpeto. Portanto, todos nós vamos contribuir e teremos em Moçambique que terá um GDP acima dos atuais 500, 600 dólares. Já estamos há muito tempo. Desde 2005 nós estamos com o PIB per capita de 480 dólares. Parece que não temos evolução. E isso afeta. Nós tivemos agora um dos setores que teve um crescimento negativo, 2023, é o setor da manufatura, que esteve a menos 4,4%. Então, o que significa que o desafio para Moçambique se colocar na região continua maior. E essa nossa conferência, nosso setor privado, as sessões bilaterais que tiveram muitos Estados africanos, estiveram a promover o comércio intra-africano, que está abaixo de 20%, se olhar para o total das transações que os países fazem ao nível do globo. Então, nós temos esse desafio de incrementar essas cifras. E também, Moçambique está no desafio de sair de 2% para 12%. E há de ser necessário criarmos um fundo de competitividade. E o fundo de competitividade vai investir mais no setor produtivo, aliado à garantia mutuária que estamos na expectativa através do Banco Mundial. Este fundo de garantia, ainda bem que refere, do fundo de garantia mutuária, não é? É que sabemos que é um instrumento de cobertura de risco, mas não faz cedência de liquidez para os bancos comerciais. Na sua percepção, Presidente, quais são os setores, áreas de negócio que a CTA, portanto, iria propor que esta solução de financiamento se centrasse? Se for o caso. Dr. Belchior, economista e reputado, portanto, operador da banca, sabe bem que para aquilo que é o nosso país, olhando para situações de default ao nível da banca comercial, quais são os setores? São os setores de alto risco. A agricultura no nosso país, com 33 milhões de terra arável, de nós explorarmos só 5%, significa que a nossa gênese empresarial deve estar orientada para colocar massa financeira no setor produtivo. É o setor de risco. Se eu digo que é o setor de risco, então significa que é o setor que o banco não quer dar dinheiro, olhando para o risco. Então, tínhamos de direcionar para aí. E para consumirmos o maior número de jovens que anualmente entram no mercado de trabalho. Nós estamos com a nossa juventude que entra no mercado de trabalho, em média, de 500 mil novos ingressos a procurarem trabalho em todos os anos. Então, é um desafio maior. Se nós estivermos a explorar a nossa terra, eu creio que temos condições suficientes para que a nossa massa juvenil encontre espaço para empreender e também para
obter postos de emprego fixos e sustentáveis. Portanto, a resposta é: este fundo de garantia deve ser orientado para o setor produtivo. Isso vai nos ajudar a controlar a tal da inflação, que vamos produzir, que é uma coisa que não fizemos e falamos já há muito tempo. O Moçambique tem que parar, tem que produzir, e temos transferência de preços. Portanto, nas commodities, temos influência direta estrangeira pela natureza da nossa economia, que não produz. É incompreensível que não tenhamos uma indústria no país que possa produzir talheres com qualidade, não tenhamos farmas que produzem tomate e não recorremos aos nossos países vizinhos para o efeito. Portanto, o setor produtivo seria uma grande aposta para mim, para que tenhamos efetivamente uma economia com tendências a ser robusta. Agora, com o livre comércio continental africano, nós somos 33 milhões, vamos entrar no mercado de 1,2 bilhões. Então, um fundo de competitividade e também a proposta é de uma revisão profunda sobre a pauta aduaneira, sobre questões tarifárias, é muito importante para que a África promova negócio intra-africano, mas, sobretudo, que a África se prepare para o novo ciclo de colonização. Há de reparar que já está cheio de muitos eventos. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, Itália, África, China, África, Índia, África. Quer dizer, o Ocidente, o Oriente, os países do primeiro mundo estão muito preparados para fazer uma nova retoma da África, numa perspectiva em que nós, os africanos, não sentiremos aquela opressão como foi na nossa história, mas sentiremos uma África explorada, mas na base de diálogo. Então, nossa preparação é mostrarmos, através da formação, formarmos mais, produzirmos mais e procurarmos parceiros que realmente estejam interessados em desenvolver a África, como algumas medidas de não aceitarmos a exportação de touros, mas fazer com que eles sejam processados aqui para adicionar valor, que é o que o nosso mercado precisa para o comércio intra-africano em particular. O presidente já está, portanto, no fim do mandato, não é? 2024, portanto, portanto, qual é a avaliação que faz do seu período, portanto, de liderança na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, e também como é que vê o futuro da CTA nos próximos tempos? Bom, eu tenho a noção de que um político, um ministro, um presidente, para sentir o conforto de que as ações que empreende no âmbito do plano quinquenal, o plano anual, está a ter impacto, o crescimento econômico que nós sempre falamos, está a ter impacto no bolso do cidadão. O político quer andar na rua e não ver mendigos, e ver a pobreza baixar de forma drástica. Enquanto existirem pessoas na rua, enquanto existir desemprego, isso representa uma frustração para um político. Ainda que, sob o ponto de vista de crescimento econômico, ele sinta que as estatísticas mostram evolução. Mas esse crescimento econômico tem que ter impacto no bolso do cidadão, no GDP per capita. E isso, quero dizer que também tenho o sentimento de que a minha satisfação queria ver um setor privado robusto, produtivo, gerador e distribuidor de riqueza nacional. Portanto, saio com missão cumprida em relação às atribuições do nosso setor privado, mas saio com uma pequena frustração pelo fato de o nosso setor privado continuar incipiente. Ainda não termos uma classe empresarial que
possa andar por si. Gostaria, no âmbito das missões empresariais que temos estado a promover, gostaria de ver mais moçambicanos a internacionalizar as suas marcas. Mais moçambicanos com marcas internacionalmente aceites. Temos muito poucos, são contáveis, vou evitar por publicidade, mas muito poucos que não ultrapassam os 3 dedos de uma única minha mão. Portanto, o sentimento é de missão cumprida e bem cumprida. Nós colocamos o setor privado a fazer a certificação, que era um grande desafio. Temos empresas já certificadas que podem entrar em pé de igualdade com algumas internacionais nos concursos de megaprojetos, para promover serviços aos megaprojetos. Temos empresas, as nossas micro PMEs, muito bem capacitadas e também financeiramente preparadas para poder entrar em pé de igualdade com algumas multinacionais. Igualmente, com júbilo, nós notamos que as reformas que empreendemos, que se consubstanciaram no PAI, portanto, o PAI é mesmo o pai das reformas, o pacote da aceleração econômica, acaba tendo esse nome PAI, porque realmente resumiu todo um conjunto de reformas que temos estado a almejar e a propor ao governo nos cerca de 25 anos da existência da CTA. Portanto, foi a primeira vez em 2022 que tivemos reformas que impactam desde os primórdios da criação da CTA e da iniciativa do diálogo que desenvolvemos com o governo. E isso mostra que, em termos administrativos, em termos legislativos, reformas foram feitas para que o setor privado jogue o seu papel. Entretanto, os desafios grandes que temos são do acesso ao financiamento, são os desafios da conjuntura, da vulnerabilidade do nosso mercado moçambicano para com o estrangeiro e também as instabilidades que têm estado a promover a exportação de capitais, nomeadamente os sequestros. Muitos dos nossos colegas estão a deixar o país. E aqui a mensagem que deixou Sua Excelência o Presidente da República, sede da nossa conferência no nosso setor privado, no quadro daquilo que está a ser feito para estancar essa onda criminal de sequestro, foi muito encorajador aos nossos colegas e também aos investidores internacionais, olhando para o estudo que estamos a desenvolver, que vai conduzir, portanto, o nosso Economic Briefing, que vai divulgar o desempenho do setor privado. No ano passado, nós evoluímos de 28% para 30%, tanto como o desempenho das nossas empresas, mostrando realmente que, apesar de ser uma sinusoide, mas é uma sinusoide que mostra o crescimento. É essa a premissa que eu uso para dizer que o nosso desempenho como direção da CTA é extraordinário, pese embora o seu efeito não se veja através da robustez das nossas empresas. Presidente Agostinho Vuma, muito obrigado pela sua disponibilidade e participação nesta série Belcher Notes. De facto, ficaram aqui insights muito valiosos e certamente, portanto, vão ser úteis e edificantes para empoderar o nosso setor privado. Para você, portanto, que está aí, que nos acompanha, mais um episódio, obrigado por ter estado atento e também nos ouvido, escutado. Esperamos que, portanto, as informações tenham sido valiosas, portanto, e possam, portanto, ajudar nas suas decisões estratégicas, quer de investimento, quer de financiamento, e também a tomar algumas reflexões sobre o futuro do seu negócio. Fique conectado, portanto, mais novidades a caminho. Boa semana. Uma realização Fortis Filmes.